Quando o Rodrigo estava ministrando da sua dificuldade, eu quero dizer também que estamos passando por uma luta muito grande. Alguns dos irmãos devem saber que meu pai, há mais ou menos um mês, descobriu que está com câncer e a cada dia vem decaindo. O médico falou que o câncer dele é fulminante, veio para matá-lo mesmo. E nós estamos passando por um período de grande dificuldade. A minha Amandinha também passou por um processo bem difícil essa semana. A minha esposa não pôde vir, não pôde estar comigo devido ao que aconteceu com ela. Mas já está tudo bem, mas por algumas precauções ela não pôde vir. Antes de começar a ler aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero ler um versículo que não está ali, mas Deus colocou no meu coração quando o Rodrigo estava falando das suas dificuldades, e eu creio que os irmãos também têm as suas, né? E o Senhor colocou ao meu coração para ler com vocês Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós temos que lutar, queridos. O apóstolo Paulo falou que no mundo terás aflições, mas tende de bom ânimo. Nós não podemos desistir, jamais. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite fala de um homem chamado Saul, que foi ungido ao rei de Israel na sua época. E há mais ou menos 4 meses atrás, Deus colocou no meu coração esta mensagem. E eu estava orando em casa e falava: Senhor, mas é isso realmente que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Eu sempre oro demais para falar alguma coisa para a igreja, porque eu sei que a responsabilidade de estar aqui é muito grande, né? Agradecendo já a oportunidade que o pastor Marcelo tem nos dado. E a gente sabe que essa é uma responsabilidade muito grande de estar aqui, em cima desse púlpito, trazendo uma mensagem à igreja. Agradecer também os irmãos que têm nos apoiado. A Carol, que sempre está ligando para a Grazi, perguntar como a gente está. O Alexandre ligou aquele dia, o Sandro, os demais irmãos, né, que a gente sempre tem contato, porque isso realmente é igreja, né? Eu sempre costumo falar que a gente precisa disso mesmo, é de um apoio dos irmãos. E voltado à mensagem que Deus me trouxe, que se trata deste homem chamado Saul, que era rei de Israel, aonde Deus mandou ele fazer algo, e ele foi naquele lugar e fez completamente errado, queridos. E nesta noite eu gostaria que você realmente abrisse o seu coração, prestasse bastante atenção, porque quando eu estava fazendo esse estudo, Deus falou muito comigo, Deus tratou muito comigo em primeiro lugar. E a cada dia que passa, Deus vem trazendo experiências novas para mim, para minha família, e eu quero compartilhar isso com os irmãos, amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez, para nós fazermos mais uma oração, entregando tudo nas mãos do Senhor, que realmente eu possa ser um vaso nas mãos do Senhor nesta noite. Pai amado, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua igreja, diante dos teus filhos, com a grande responsabilidade de passar a tua mensagem, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para falar com a tua igreja, Pai. Pai, nesta noite eu peço que o Senhor venha inspirar os meus lábios, para que não seja o Paulo que esteja falando neste momento. Que o teu Espírito Santo venha guiar todas as coisas a partir de agora, Pai. Pai, desde já nós também queremos orar pelos enfermos, ó Deus. Nós estamos colocando a vida de cada um, ó Senhor, nas tuas mãos. Nós colocamos, ó Deus,
a vida da mãe do Rodrigo nas tuas mãos. Pai, eu entrego também a vida do meu pai nas tuas mãos. Senhor, eu coloco a vida do Sérgio, ó Deus. Pai querido, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, nós entregamos, ó Deus, nas tuas mãos, para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais de cada um, ó Deus. Sabemos que é uma noite de chuva, Senhor, mas nós também te louvamos por ela, Pai. Ó Deus, fala conosco nesta noite. Nós estamos abrindo, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor venha adentrar sobre as nossas vidas, e que o Senhor venha somar a partir de agora, Pai, através, ó Senhor, da Tua palavra. A Bíblia diz, ó Deus, que a Tua palavra é um martelo que esmiuça a penha, que depois de lançada como uma flecha não há volta, Senhor. Assim nós oramos nessa noite, meu Deus, que a Tua palavra venha como uma faca de dois gumes sobre as nossas vidas e os nossos corações, e venha nos edificar ainda mais, ó Senhor. Que o Senhor venha trazer esta palavra com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos entregando tudo nas Tuas mãos, Senhor. Vai à frente, Deus. Aquebranta os nossos corações neste momento, Pai. Ó Deus, nós já podemos sentir a Tua presença agradável, com doce, Senhor, através das Tuas canções e das ministrações dos louvores, ó Pai. E nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, ó Pai. Nós colocamos, ó Deus, mais uma vez tudo nas Tuas mãos. Ó Pai, acompanha, ó Deus, o pastor Marcelo que está lá em Santa Catarina, Senhor, com a sua família, Renata, resolvendo os seus problemas, ó Deus. Nós entregamos também a vida deles nas Suas mãos, porque Ele é o cabeça deste lugar. Talvez tem muitas pessoas, ó Deus, nos ouvindo agora, através da internet, ó Deus. Que o Senhor possa adentrar sobre a casa de cada um, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, ó Deus. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração, Senhor. Vem com o Teu poder a partir de agora, Deus, e ministra sobre as nossas vidas, papai. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que o Júlio colocasse para nós aqui, eu preparei meio correndo alguns slides. Talvez vai ficar meio apagado ali para a gente acompanhar. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 15 ao 35. Irmãos, vocês não liguem se eu chorar não, porque eu sou meio chorão mesmo, sabe? E quando eu estou na presença de Deus, eu choro. Amém? Todos encontraram? Talvez alguns de vocês possam achar que... Vamos só trocar a pilha aqui, só um pouquinho. Obrigado, Rodrigo. Talvez alguns de vocês possam achar que esta mensagem é um pouco dura, mas eu creio que vai ser poderosa para as nossas vidas, amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o 30 a gente vai ler aí, amém? A palavra de Deus diz assim: Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel. O povo dele, agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas. Quando estes vieram do Egito, vá, ataque aos amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenham dó e nem piedade, mas todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul colocou o seu exército em Telaim, fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu
os queneus saíam do meio dos amalequitas para que não os mate junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até surgiu a leste do Egito, prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo o mais do que era bom. Mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e me desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso. A noite inteira orou em voz alta a Deus: ó Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Saul, que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Vamos ler de novo essa parte aqui, ó. Saul tinha construído um monumento para si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo que Saul, o Senhor Deus abençoe Samuel. Eu te desobedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que estou ouvindo o mugido de gado e bezerros e ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e os melhores gados para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: você pode pensar que uma pessoa sem importância, que você é uma pessoa sem importância, mas é líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel. Mandou que você destruísse os amalequitas e essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa para Deus é errado? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor. E respondeu Saul: saí como ele me ordenou. Trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de que oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Pois Samuel respondeu: o que é o Senhor Deus? O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas? Revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é o pecado. Como o pecado é a idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz com que o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que me perdoe pelo meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus,
o Senhor, e por isso ele também rejeitou-o como rei. Então Samuel virou-se para sair, mas Samuel disse: hoje Deus rasgou das tuas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente e nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos meus líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Até aqui, queridos. Irmãos, aqui essa palavra está falando de um homem que era rei, também com uma responsabilidade tremenda, né, com aquele povo. Quando foi mandado para um lugar para acabar com todo aquele povo que eram maus, correndo risco também de morrer pelas próprias mãos daquele povo. Quando de repente ele desobedece em todas as ordens. E logo em seguida, além de ele fazer todos esses erros, ele ainda traz algumas coisas daquele lugar para oferecer como sacrifício ao Senhor Jesus. Além de ele errar na primeira vez, ele errou na segunda. E estudando esta passagem, Deus me trouxe ao meu coração, aonde, por ver o meu pai na situação onde ele está e saber que meu pai sempre foi um homem robusto, cheio de panca, né? Sempre foi aquele pai que eu falo, está falado e acabou. E eu procurei um tema para esta mensagem. Talvez seja um pouco forte esse tema, mas eu creio que os irmãos vão me entender mais para frente, amém? Então o tema que eu coloquei nesta mensagem chama-se o orgulho. Ele é um caminho para a ruína. Saul se tornou-se um homem orgulhoso, arrogante, porque Deus tinha dado poder a ele. O meu patrão sempre diz assim: Paulo, você quer conhecer realmente um homem? Dê poder a ele. Dê poder a ele que você vai conhecê-lo. E antes de trazer esta mensagem, hoje o Henrique passou lá em casa para conversarmos. Falava: Deus, mas essa palavra é meio difícil para levar para a igreja, porque é uma palavra que realmente mexe com a gente. Mas orando durante a semana, fui tocar com os amigos meus do grupo Marca Cristã, em uma igreja, e nós estamos ministrando na vida de um rapaz. Ele toca guitarra, está conhecendo Jesus agora. E nós chegamos na igreja. O rapaz que era responsável pela igreja falou: olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que esse rapaz, ele não pode tocar aqui na nossa igreja. E aquilo para mim me doeu muito, sabe? Me doeu muito, porque eu não quero citar o nome de igrejas, porque esse não é o nosso objetivo, né? Porque um dia alguém pagou um preço muito alto para mim poder estar aqui nesta noite. Eu fui do mundo, fazia as coisas terríveis, me achava um homem totalmente orgulhoso, assim como Saul. E eu falei: não, é isso que Deus quer que eu fale. Nós não podemos aceitar isso, queridos. Porque às vezes nós pensamos entre quatro paredes, e nós vemos hoje as igrejas se fechando. Nós temos que ter cautela, mas nós temos que ter cuidado, porque na hora que ele falou isso, o rapaz se retraiu. Falou: então eu vou na minha casa, eu vou trocar de roupa e eu volto. E ele não voltou mais. Esse rapaz mora a 2 quadras da igreja. Eles perderam um baita músico. Depois eu falei para eles: vocês acabaram de jogar fora um peixe que estava fisgado. Simplesmente porque eles pensaram em 4 paredes, mas acabaram esquecendo que ali existia uma vida que podia ser ganha para Jesus. E nós não podemos aceitar isso nas nossas igrejas. Igrejas se fechando entre 4 paredes,
enquanto vidas aí fora estão precisando de ajuda. E aquele rapaz foi um deles. Eu falei, não, eu preciso pregar isso à igreja, porque nós não podemos aceitar. Muitas das vezes, queridos, nós estamos dentro da igreja, mas o nosso orgulho é tão forte. Às vezes nós não aparentamos isso, mas o nosso coração está cheio de orgulho. Talvez porque nós colocamos um casaquinho mais bonitinho ou um calçadinho. Pouco importa isso para Deus. Deus não está preocupado da forma que nós se vestimos. Adorar a Deus dentro da igreja, falar que é um templo santo, isso é muito fácil. É muito fácil, queridos. Saul era um homem totalmente pancoso. Eu acho que naquela época deveria estar sentado lá. E ele falava para os caras, façam isso, façam aquilo e tudo. E aquilo foi subindo ao seu coração. E realmente, queridos, eu me machuquei muito por causa daquele rapaz. E tem um líder nesse ministério, e eles acharam melhor não falar nada. Mas eu preciso falar com esse menino, porque o meu coração arde. Eu falei, meu Deus, as igrejas estão precisando de tanta ajuda, e eles estão jogando fora uma alma tão preciosa que seria para Jesus. Queridos, eu escrevi alguma coisa aqui para falar sobre isso aqui para vocês. E eu gostaria de ler. Falar um pouco sobre a característica do orgulho. Ela é formada por uma vontade própria, independente. E que poucos crentes admitem isso. São muito poucos os evangélicos, os cristãos que se dizem que admitem isso dentro de si mesmo. E isso atrapalha a gente, porque eu era desta forma. Esta atitude, queridos, ela se torna um veneno nas nossas vidas. Por quê? Você perde totalmente a vontade de estar na igreja, de buscar a Deus, de fazer as coisas com excelência. Há dias atrás eu estava falando com o Henrique. Irmãos, faz 10 anos que eu estou participando de igrejas evangélicas. Você sabe quantas horas um grupo de louvor ensaia? Você sabe quantas horas uma banda mundana ensaia? Eu até hoje eu não consegui ensaiar 5 horas de louvor. Nunca. 10 anos. Não por mim. Não por mim. Agora, deixa eu contar para vocês quantas horas a gente ensaiava quando nós estávamos lá no mundo. Das 8 da manhã às 6 da tarde. É mole? Aí nós vemos as igrejas decaindo a cada dia e não sabemos o porquê. Hoje vocês estão vendo um monte de cadeirinha vazias por causa da chuva. Eu gostaria que tivesse os jovens aqui para ouvir esta mensagem hoje, mas eles não estão. Mas essa foi a vontade do Senhor, amém? Então isso, queridos, é um veneno para as nossas vidas. E este orgulho que nós estamos falando de Saul, foi o que gerou no coração de Lucifer, Satanás. Ele desejou e passou a querer ser exaltado. Com Saul também foi assim quando ele perdeu o seu reinado, pela desobediência a Deus. Porque quando ele ficou sabendo que seria outro homem, ungido, ao novo rei, ele começou a perseguir. Quando ele descobriu que ele era Davi, ele começou a perseguir e ele queria matar Davi. Mas Deus não deixava acontecer isso. Porque Davi, a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós somos um homem voltado ao coração de Deus, nós podemos passar por batalhas, por dificuldade, por muitas coisas, mas o Senhor não nos deixa. Amém? Então esse foi o orgulho que gerou no coração de Satanás. E o orgulho, queridos, ele pode derrubar
e afetar uma grande nação. Uma grande nação. Eu participei de um lugar onde fui muito ferido. E me gerou muita mágoa dentro de mim aquilo, sabe? Até hoje, às vezes eu pergunto, Senhor, por que eu tive que passar por aquilo? Vivi durante um lugar onde pessoas queriam fazer as coisas para si mesmo e não davam espaço para ninguém fazer, sendo que a obra estava precisando de ajuda. Simplesmente quando chegava um músico ou alguém na igreja que eles viam que iam se destacar, isso nós vamos podar. Isso é orgulho. E eu venho aqui nessa noite, queridos, falar sobre isso para vocês. Como eu falei, talvez seja muito pesado, mas para que nós como igrejas, como a nossa igreja, a igreja Palavra da Reconciliação, tenhamos muita atenção com isso, para que isso não venha gerar no nosso coração, e daí aconteça coisas piores, ao atrapalho da obra do Senhor. E hoje eles perecem por causa disso. E eu sofri naquele lugar. Esses dias eu falei com o Alexandre, tivemos um momento gostoso na casa do Sandro. Pegamos o violão com o Henrique, adoramos a Deus e choramos naquele lugar. E eu venho aqui hoje, queridos, não somente para falar daquilo, mas para gerar uma certa atenção sobre essas questões, sabe? É tão ruim você estar num lugar que pessoas olham para você diferente, sendo que quando nós somos todos iguais, independente da sua casa, do seu carro, do seu dinheiro, não é isso que Deus se importa. Não é isso, queridos. Nós precisamos mudar, deixar que o Espírito Santo de Deus venha guiar as nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor está falando, vai por aqui, mas você é muito teimoso, você vai por lá. E nesta noite eu venho dizer para vocês que eu próprio que estou aqui, me ferrei por causa disso. Então eu venho nessa noite para alertar um pouco a igreja sobre essas questões, sabe? Que vocês possam ter um coração voltado ao Senhor. E não deixar que essas coisas afetem o nosso coração. Que venha gerar certas mágoas aos nossos corações. Porque isso nos atrapalha o nosso crescimento e o crescimento da igreja do Senhor. Eu vejo igrejas sofrendo por causa do próprio orgulho, porque alguém que está à frente tem que ser do jeito dele e acabou. Nós estávamos num lugar que alguém falava assim, nós vamos fazer isso aqui, pronto. Daí alguém falava assim, não, vamos procurar, não. Acabou. É isso e pronto. E a consequência disso pode ser muito grande mesmo. Então é muito bom que nós estejamos alertos para que isso não venha acontecer nas nossas vidas. Eu preparei algumas coisas aqui e eu queria dar um primeiro tópico para essa mensagem. Pode mudar lá, Júlia. Em primeiro lugar, o autoritarismo. O que é o autoritarismo? Vocês estão vendo aqui algumas figuras que eu coloquei ali, né? É realmente isso que eu estava falando. Se eu não fizer, não presta. Se eu não estiver, também não está bom. Se eu falar e não me obedecer, pior ainda. Irmãos, é difícil isso, hein? E eu coloquei alguns versículos ali que falam assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Sede sujeitos aos anciões e sede sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas ao humilde Ele dá graça. Amém? Vamos repetir isso aqui, irmãos? Sede sujeitos aos anciões e sede sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
mas ao humilde Ele dá a graça do Senhor, amém? Por isso que eu falei para vocês que quando eu estava preparando esse estudo, Deus falava muito forte comigo, porque quando nós fomos começar o Ministério Som da Noiva, eu participei de alguns lugares e algumas igrejas que lá funcionava assim. Se você não chegasse no horário, por exemplo, para ensaiar, um grupo de louvor era 5 horas, se você chegasse 5:05, você não ensaiava mais. E não tocava naquele dia. Funcionava dessa forma. E era desse jeito. E a gente sofreu com aquilo, porque às vezes você precisava de um músico que estava ali que realmente fazia a diferença. E a igreja sente com isso. A igreja sente, quando ela não vê alguém ali, ela acha que alguma coisa aconteceu com eles. Ou a igreja já pensa assim, eles brigaram, alguma coisa aconteceu. E nós sofremos muito com isso, sabe? Então, este versículo mexeu muito comigo, porque às vezes nós temos um líder que está nos apoiando, está nos ajudando, mas nós não somos sujeitos a ele. Nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Às vezes nós não expressamos isso, como eu falei, mas por dentro tá doído. E aí acaba que a gente não consegue crescer por causa disso. A gente vai cada dia sofrendo, vai guardando, vai gerando aquela mágoa, vai surgindo aquelas coisas, e cada vez você vai se distanciando da palavra de Deus, e você vai engolindo aquilo com farinha, e quando as coisas às vezes é muito fácil de se resolver. Porque quando se há o amor em Cristo Jesus, é muito fácil, queridos. Eu fico feliz de poder estar aqui com os irmãos. A gente participa do grupo de louvor e vejo assim a união que eles têm. E esses dias eu mesmo falei para eles que... E é isso que faz a diferença numa igreja. Quando todos se unem, E realmente veste a camisa, está junto para ajudar. E isso é importante. Amém? Então, vamos nos revestir de humildade. Porque só assim Deus vai nos dar a graça. Somente assim Deus vai nos dar a graça. E eu sei que esta palavra que eu estou trazendo hoje é difícil. Porque muitas das vezes essas coisas acontecem nas nossas casas. Com o casal. O marido que às vezes falou uma palavra que machucou. Aí o outro já grita um pouquinho mais forte. Daí a soberba vai crescendo. A soberba vai subindo. Daí um fala uma coisa e vai machucando a gente. É como se nós pegássemos um vaso. Um dá uma martelada, o que vai acontecer? Vai quebrar. O outro dá outra martelada, vai quebrar. E vai chegar ao ponto que aquele vaso não vai existir mais. E nós precisamos ficar atento a isso dentro de casa. Com os nossos filhos. Tem um filho que está ali. E eu não tenho vergonha de falar para vocês não. Nós passamos por momentos com muita dificuldade eu e minha esposa. Eu vim de uma criação, ela veio de outra. E infelizmente a gente traz da casa dos pais algumas coisas que não são bom para os nossos cônjuges. Mas nós achamos que estão com a razão. E daí vai complicando a cada dia mais. E as coisas vão se passando. E a gente vai se machucando. E isso vai gerando coisa muito ruim ao nosso coração. E o orgulho vai ganhando o espaço do nosso coração. O orgulho vai tomando conta. Ao ponto de chegar, algumas vezes, sairmos da casa. Não sei se existe alguém aqui que já passou por isso do que eu estou falando. Não queira passar por isso porque é muito difícil, queridos. É muito difícil. E eu gostaria que você pensasse um pouco neste primeiro tópico que eu coloquei aqui sobre esse autoritarismo. Que isso também nos atrapalha. Eu marquei um monte de coisa aqui, mas Deus está me levando a falar coisas que está realmente no meu coração. Saul, queridos, ele não pensou nas coisas que Deus tinha mandado fazer. Ele pensou somente em si mesmo. Acho que nem ele imaginava o risco que ele correria, chegar a perder o seu reinado. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite,
lembre-se do que eu estou te falando. Não perca a presença de Deus que você tem hoje. Eu passei por um período tão difícil, queridos, uma época onde eu me afastei do Senhor e voltei para os bailões. E para mim voltar onde eu estou hoje foi muito mais difícil. Algumas pessoas se distanciam e perdem as coisas do Senhor simplesmente porque não aceita que alguém chegue e te dê um conselho. Olha, meu irmão, você fez algo errado. Saul estava totalmente errado, queridos, e achava que estava certo. Oferecendo holocaustos, coisas erradas. E nós vemos bastante pessoas assim dentro das igrejas hoje. Pessoas totalmente erradas, fazendo trocas com o Senhor. Eu tenho passado por algumas igrejas que tem pastor que ele nem lê a Bíblia. E os irmãos já estão sentadinhos na frente assim, ó. Ele vai falar comigo. Ah, Jesus, ele vai falar comigo, irmãos. Está tudo na palavra. Está tudo na Bíblia. Quer ouvir a voz do Senhor? Vem aqui, ó. E as pessoas estão trocando, fazendo trocas com o Senhor. Eu só faço se o Senhor me der. Está tudo errado, queridos. É nós que precisamos se converter ao Senhor, não o Senhor se converter a nós. As pessoas estão querendo se converter a Jesus. Meu Deus. Eu preparei bastante coisa, mas eu vou correr, eu vou deixar de falar bastante coisa, tá? Pode passar aí, Júlio, vamos para o próximo. Senão não vai dar tempo de terminar. Em segundo lugar, o orgulho ele vai gerar mágoa dentro dos nossos corações. Eu coloquei ali, ó, Efésios capítulo 4, versículo 26. Ira. E não pequeis. Não se ponha o sol sobre a nossa ira. Efésios capítulo 4, 31. Toda amargura é ira, blasfêmia, malícia, sejam tirados dentre vós. Tudo isso seja tirado dentre vós. Efésios capítulo 4, 32. Antes sedes uns para com os outros, benigno, misericordiosos, perdoando uns com os outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu coloquei isso aqui porque existe alguém muito próximo à minha família que passou por um período muito dificultoso e acabaram discutindo entre eles lá. E eles estão numa igreja grande aqui de Guarapuava, uma igreja que se prega amor, se prega carinho. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: eu perdoo o fulano e o ciclano, mas a eles na deles e eu na minha. Com outras palavras, ela falou assim: eu quero que ele se lasque. Isso não é amor. Isso não é amor. Infelizmente, as pessoas de hoje estão simplesmente pensando em coisas muito grandes. E estão esquecendo que tudo que nós fazemos ou que começamos, se começa pelo pequeno, gente. Não tem como nós começar grande. Você já conheceu algum bebê sair de dentro de uma barriga com 2 metros? Eu não conheço. E ele vai crescendo devagarzinho, vai aprendendo a andar, aprendendo a falar. E é dessa forma. O Senhor não nos ensina dessa forma. Esse não é o amor de Cristo Jesus. Não. Está com o coração cheio de mágoa. Está com o coração moído. E daí vem me pregar e falar sobre o amor. Viver dentro da igreja é muito fácil, amados. Viver dentro da igreja é muito fácil. Difícil nós vivermos a palavra do Senhor real como ela é. Como diz os mandamentos.
Irmãos, essa mágoa que vem gerando nos nossos corações, ela faz com que nós mesmos atrapalhamos a obra do Senhor. Esta mágoa, ela nos afeta de forma tão grande que ela nos separa de pessoas de Deus. Não sei se você tem algum conhecido teu que você ama de coração, que você anda junto, que por talvez alguma palavra que foi lançada sobre a vida daquela pessoa, ela te deixou, ou você mesmo se afastou dela. Eu não sei, mas isso atrapalha demais a gente. E eu perdi bastante pessoas importantes no meu ministério, na minha vida. E até hoje, como eu falei para vocês, que esta mensagem mexeu muito comigo, eu ainda sinto muito forte, como eu falei naquele dia para o Alexandre, eu sou uma pessoa que eu me apego demais às pessoas e sofro por causa disso. E isso nos leva muitas das vezes a uma grande depressão espiritual. E muita gente dentro da igreja está sofrendo por causa disso. Se afastando das coisas porque alguma coisa lá atrás aconteceu. Como disse o pastor Marcelo, está deixando de viver agora o que vai acontecer lá na frente, o seu presente, por causa do passado que aconteceu lá atrás. E aí fica se remoendo, com o coração partido por causa dessas coisas. E assim, usando esse gancho, assim, as mensagens do pastor Marcelo têm me ajudado muito com isso. Porque realmente o Marcelão aí é um guerreiro na palavra de Deus. Eu gosto muito das suas mensagens, a forma que as colocações que ele coloca. E por ele ser esse cara que fala realmente a verdade, e é por isso que eu estou aqui agora andando junto com ele. Querido, nós não podemos chegar nessa depressão aí, porque senão a coisa vai ficar complicada para a gente. Quando acontece esse tipo de coisa, que a gente entra nessa depressão espiritual aí, o que acontece é que nós achamos que tudo está longe, Deus se afastou da gente. Já passaram por isso? Eu já passei por isso. Parecia que tudo estava longe. Mas, na verdade, não é que o Senhor está longe. É que a nossa carne e as nossas vontades, elas estão falando mais alto. E quando nós deixamos isso acontecer, queridos, nós vamos perdendo força, nós vamos abandonando tudo. Tudo. Ao ponto de abandonar ministério, famílias. Você joga tudo para os ares porque você não está na presença de Deus. Está dando mais... Você está aceitando mais essa mágoa que está dentro de você e acaba esquecendo que você tem um Deus poderoso, uma família abençoada, filhos abençoados, pessoas de dentro da sua igreja, irmãos que estão com você, que é abençoado para te ajudar. Saul estava com tanta mágoa de Davi, queridos, porque Davi já tinha sido ungido ao novo rei. Como eu falei, ele já tinha começado a perseguir Davi. E por causa disso eu coloquei aqui um versículo que me chamou a atenção, que está em Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim: não mandei eu ser forte, corajoso? Não temas e nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter perseguidor? Vai. Mas não temas, porque o Senhor é contigo por onde quer que você passe. Vai vir a luta, a dificuldade, no emprego não está indo bem, Deus é contigo. Ponha nas mãos do Senhor, querido. Ponha nas mãos do Senhor, porque Ele vai resolver a parada aí. Muda para mim aí, Júlio, faz favor, eu quero correr um pouquinho mais aqui. A hora está avançando ali, o relógio está correndo.
E em terceiro lugar, queridos, depois que tudo isso acontece, aí acontece isso aí, ó, paralisia. Talvez você conheça muita gente que começou, formou ministérios e acabaram desistindo, não aguentaram a pressão, por causa de talvez orgulho, mágoas, palavras que lançaram contra, pessoas que envenenaram o seu ministério. E isso é muito difícil, queridos. Coloquei alguns versículos, diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui está dizendo que nós devemos ser como criança que necessita do seu leitinho materno para poder crescer. E que nós sejamos como essas crianças, né? Que nós sejamos como as crianças que precisam do leite. Nós precisamos do quê? Bíblia, palavra, para que nós não sofra por qualquer ataque, palavras que venha ao contrário sobre as nossas vidas e ministério. Eu quase desisti por causa disso. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Isso aqui é tremendo, queridos. Eu gostaria que você prestasse bem atenção neste versículo. Chegando vós para ele, pedra viva, reprovada. Algumas Bíblias dizem assim ali depois do reprovada. Reprovada por homens. Tá? Mas na verdade, aqui está falando, ó, reprovada pelos homens. Mas para com Deus, pedra eleita e preciosa. Você é uma pedra preciosa para o Senhor, querido. Independente do que aconteça, palavras lançadas, a mágoa gerada, o orgulho cresceu, eu não sei, mas você é uma pedra preciosa para o Senhor, amém? Aleluia. Aí depois de tudo isso, o que vem acontecer com a gente é a falta de intimidade com o Senhor. E isso significa assim, ó, deixa aí que o Paulão vai resolver tudo aí. O super crente está aqui, eu vou resolver tudo. Mas aí como eu estou longe do Senhor, aí a coisa dificulta, né? Então a gente fica sem a dependência de Deus. E isso vem fazendo com que nós paramos, né? A gente fica dependente só da gente mesmo. Achamos que nós podemos todas as coisas. Amém? E o que aconteceu com Saul, queridos? Ele foi reprovado pelo Senhor. Tinha bastante coisa que eu queria falar, mas eu não vou conseguir falar tudo. O relógio está correndo. Mas eu quero dizer para você que frisar esta mensagem e dizer para você que nós precisamos, eu e você, precisamos ser guiados mais pelo Espírito Santo. Deixar o nosso eu de lado, muitas vezes, dentro das nossas casas, com familiares nossos mesmo, e ser mais usados e ousados pelo poder, pela graça do Espírito Santo que há em cada um de nós que estamos aqui nesta noite. E eu creio nisso, queridos, porque na minha vida surgiram tantas coisas, tantas mágoas, que me tornou um homem arrogante. E isso foi muito difícil para mim poder sair disso. Isso gera um conflito dentro das nossas vidas e nossas casas que se torna muito difícil. Eu gostaria que o Henrique viesse aqui, nós vamos estar cantando, eu vou estar cantando uma canção. Você pode ficar no seu lugar. Eu gostaria que apagassem as luzes nesse momento e que você começasse a refletir sobre a sua vida. Aquilo que você
tem feito realmente ao Senhor, como você tem se colocado, o que você tem feito com as tuas palavras. Saul perdeu o seu reinado, querido, porque ele desobedeceu a Deus. E o Senhor nesta noite está falando para que nós sejamos guiados pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Comece a refletir agora tudo o que você tem feito desde o começo, como você tem sido na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu quero realmente nessa noite convidar os irmãos a fazer como o grande Elias fez. Elias, quando ele ficou sabendo que ele estava sendo perseguido, ele consertou o altar. Hebreus capítulo 10, versículo 7 diz assim: eis aqui, Senhor, venham, ó Deus, fazer a tua vontade. E nessa noite eu gostaria que todos os irmãos que estão aqui se colocassem realmente na presença do Senhor e entregassem o seu coração e começassem a dizer: ó Deus, se há alguma coisa, alguma mágoa que está no meu coração, que está me tornando um homem orgulhoso, isso tem impedido a minha vida de crescer com o Senhor, arranca isso de mim, Senhor, nesta noite. Eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor esteja transformando os nossos corações,